pessoal, bom dia. Para a gente continuar o que a gente iniciou ontem, agora a gente vai ver como é que essas macromoléculas que nós estudamos ontem, como é que elas se montam para formar as estruturas que vão compor a célula, certo? Então, como é que se forma a membrana, quais são os componentes internos de uma célula, como eles se formam, que aí a gente pode ver o processo de expansão, né, em questão de tamanho das macromoléculas. A gente começou a ver as macromoléculas individualmente e agora a gente vai vendo como é que elas vão montando para depois vocês verem célula a célula o tecido, que é a histologia, depois vai para o sistema, que vai ser a fisiologia, a anatomia, e fica mais fácil de visualizar como é que tudo funciona. Então, as células, elas são as unidades básicas da vida e requerem membranas para a sua existência. A principal delas é a membrana plasmática, que define os limites de cada célula e ajuda a criar e manter ambientes eletroquimicamente distintos dentro e fora da célula. Então, as membranas também formam compartimentos internos. Então, a gente tende, quando pensa em membrana biológica, pensar na membrana plasmática, mas todas as outras organelas, elas também são organelas membranosas, a imensa maioria, né? Ribossomos é a exceção. Mas a gente tem o retículo, tem o aparelho de Golgi, tem o lisossomo, peroxissomo, mitocôndria, cloroplasto, que são todas organelas que também possuem a membrana biológica. Então, aqui vocês têm a ideia, né, da composição da célula eucariótica, núcleo delimitado pelo envelope nuclear, que é o que se chama de carioteca. Então, o núcleo ele tem a membrana revestindo, separando ele do citoplasma, assim como mitocôndrias, né, cloroplastos, o retículo, o aparelho de Golgi e, em si, a membrana plasmática que delimita a célula. Então, a gente vai começar a destrinchar cada um desses compartimentos, né? Então, vamos iniciar pelas membranas, certo? Então, as membranas definem os limites externos das células e regulam o tráfego molecular de solutos. O evento do surgimento das membranas biológicas foi o que permitiu a existência da célula e os posteriores eventos do aumento de complexidade dos organismos. Elas têm o papel de compartimentalizar estruturas, favorecendo a funcionalidade dessas estruturas. As atividades biológicas das membranas devem-se às suas propriedades físicas notáveis, elas vão ser flexíveis, elas vão ser autosselantes e seletivamente permeáveis a solutos polares, né? Isso vai estar relacionado ao crescimento, né? À fagocitose. Então, como é que a célula consegue, por exemplo, um organismo unicelular que realiza o processo de fagocitose, ele vai se alimentar? Por que ele consegue fazer isso? Porque na hora que ele fagocita o organismo, a membrana tem a capacidade de, na hora de que formar a vesícula contendo o organismo, ela se romper e aquele buraco, aquele rompimento que ocorreu naquela membrana, ele tem a capacidade de se autosselar. Se não fosse isso, a gente não conseguiria realizar todos os processos metabólicos que são realizados dentro do organismo. Então, o processo de excreção, como é que eu vou jogar uma vesícula para fora? Como é que eu vou reciclar esses glicerofosfolipídios que estão sendo perdidos nessas vesículas, né? Então, eu tenho que ficar reproduzindo e reenviando essas moléculas para a membrana. Então, aqui é só a estrutura, né? Da célula. A gente tem um retículo que tem as suas membranas, tem um núcleo, a mitocôndria, os grânulos de amido e em volta vai ter aí, isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica, né? A membrana plasmática separando o conteúdo intracelular do meio extracelular. Então, a proporção relativa de proteínas e lipídios variam de acordo com o tipo de membrana, refletindo a diversidade de funções biológicas. Então, as células possuem mecanismos para controlar os tipos e as quantidades de lipídios que sintetizam e direcioná-los. Por isso que a composição das membranas das células de organismos diferentes e até mesmo de organelas dentro de uma mesma célula vai ser tão diferente. Porque elas devem ter diversas modificações para atender a função do compartimento que ela está delimitando. Então, se eu pegar a composição da membrana plasmática, ela vai ser completamente diferente da composição da membrana da mitocôndria, certo? Porque cada organela que é delimitada por uma membrana, ela tem uma função específica. E a composição dessa membrana está diretamente relacionada à capacidade de efetuar essa função, de realizar essa função.
No entanto, apesar de separar o conteúdo intracelular do meio externo, não significa que o contato seja completamente inibido. As células são sistemas abertos. A membrana plasmática, ela permite a passagem de determinadas moléculas, por isso que a gente diz que ela é semipermeável, e além disso, embebida na membrana, a gente tem várias proteínas que funcionam como canais ou que funcionam como bombas que estão atuando nesse processo de transporte de metabólitos dissolutos, certo? Então não é que ela delimita, que ela separa o meio interno do meio externo, que pronto, não tem mais contato. Não é assim, certo? Então aqui é só a figura para vocês verem a variação na composição. A membrana plasmática, que delimita, né, a região externa da célula, ela tem na sua composição colesterol, vai ter aí a fosfatidilcolina, vai ter esfingolipídios. Quando a gente vem para a membrana interna da mitocôndria, a gente tem uma predominância da cardiolipina, certo? Uma quantidade bem maior da fosfatidilcolina. Então tem várias variações na membrana de cada organela e da membrana plasmática. Por quê? Porque cada uma tem a sua função. É por isso que são organelas e constituintes diferentes, porque eles têm composições diferentes, assim conseguem efetuar funções diferentes. Então a estrutura da bicamada lipídica consiste nos glicerofosfolipídios, que interagem as caudas apolares entre si, né, que são os ácidos graxos. Lembrem de ontem, né, glicerofosfolipídios é o que tem o glicerol, com 2 ácidos graxos, e o grupo fosfato, que pode estar ligado a outro grupo ou não. Se tiver só o fosfato, é o fosfolipídio. Se tiver os outros grupos, aí a gente tem o fosfatidil, bababá, todos os tipos, dependendo do grupo. Então, esses glicerofosfolipídios, eles vão interagir as caudas hidrofóbicas dos ácidos graxos, deixando-as voltadas para o centro da bicamada, e os grupos polares, que é justamente o grupamento fosfato, voltado para fora e interagindo com as fases aquosas, tanto do citoplasma quanto do meio externo. Por isso que tem que se formar uma bicamada, porque não adianta ele formar só uma micela, que ele não vai conter a parte interna da célula, que é o citoplasma, que tem conteúdo aquoso. Se tem conteúdo aquoso, vai ficar assim, tendo ali um choque entre o hidrofóbico e o hidrofílico. Então tem que formar a bicamada. A parte polar fica em contato com o meio externo, aí vem a parte apolar, aí precisa da segunda camada da parte apolar tendo contato aqui e a parte polar tendo contato com o meio interno, que também é aquoso. Dependendo do grupo que é esterificado no fosfato, pode alterar a carga dessas moléculas. Se for o hidrogênio só, né, que a gente viu, fosfolipídio. Se for a etanolamina, é a fosfatidil-etanolamina. Se for a colina, fosfatidilcolina. Serina, fosfatidilserina e assim por diante. Portanto, as moléculas de membrana são anfipáticas, pois elas possuem uma região extremamente apolar, que é justamente as caudas dos ácidos graxos, e uma região polar, que é o grupo fosfato, que pode estar ligado a outro grupo. Professora, essa micela é como se fosse a bicamada só que em uma camada? Isso, a gente vai já ver, viu? As proteínas ficam embebidas nessa bicamada, mantidas por interações hidrofóbicas entre a parte apolar dos fosfolipídios e resíduos hidrofóbicos dos aminoácidos, que são interações não covalentes, o que permite o movimento lateral das proteínas, que se colocam de forma não simétrica, atravessando a membrana ou presente em apenas um lado ou ligada a oligosacarídeos. Então, a composição da membrana plasmática, ela não vai ser apenas os glicerofosfolipídios, né? A gente também tem nessa composição a presença de proteínas. E para que a gente consiga ter proteínas interagindo nessa membrana, se ela interagir só na parte superficial, significa que ela está fazendo uma interação com a parte polar desse glicerofosfolipídio, certo? Então, se ela tiver periférica, ela está interagindo só com a cabeça de fosfato, ou seja, com a parte polar. Ah, mas e no caso de uma proteína integral? Porque a gente sabe que existem proteínas que são canais, né? Que são transportadores, que transpassam a bicamada por completo.
Para que isso aconteça, essa proteína, quando a gente vai avaliar ela, a gente vê que a região que está transpassando a bicamada é rica em aminoácidos hidrofóbicos. A gente não tem os 5 grupos lá que a gente viu? Então não tem os apolares hidrofóbicos? Pois pronto, essa região que passa pela bicamada, se você for analisar, ela vai ser rica em aminoácidos hidrofóbicos, por isso ela realiza interações hidrofóbicas com as caudas de ácidos graxos. Por isso que não desestabiliza o contato da proteína com a bicamada de lipídios, porque eles têm essa interação. O que é polar vai ficar interagindo com a parte polar e o que é apolar vai ficar interagindo com a parte apolar, certo? Apolar e hidrofóbico é a mesma coisa? É. O apolar que é hidrofóbico. Não. Então, os lipídios anfipáticos, eles são praticamente insolúveis em água, né? Praticamente. Assim, quando em contato com a água, eles tendem espontaneamente a formar aglomerados que agrupam suas porções hidrofóbicas entre si e os grupos hidrofílicos ficam expostos para o contato com a água. Então, mesmo que eles tenham uma extremidade polar, quando eles têm contato com o meio aquoso, com o meio hidrofílico, eles tendem a se aglomerar para minimizar esse contato. Porque a maior parte da molécula é o quê? Se a gente for olhar por questão de tamanho, né? Se a gente for olhar por questão de tamanho, a maior parte da molécula ela é apolar, certo? Então, ela quer minimizar o máximo possível o contato dessa região apolar com o meio aquoso. Então, eles sempre tendem, os lipídios, mesmo tendo a característica anfipática, uma região polar e o restante apolar, como o apolar ele se sobrepõe, né, é maior, mais extenso, ele sempre vai tender a formar uma dessas 3 estruturas aqui, certo? Então, 3 tipos de estruturas podem ser formadas por esses lipídios anfipáticos. A primeira são as micelas, a segunda é a bicamada e a terceira é a vesícula. O que determina o arranjo mais estável que vai ser formado é a presença das caudas apolares nos fosfolipídios. Quando a gente tem uma única cauda apolar, ou seja, um único ácido graxo, ele tem um aspecto de cone, né? Porque a cabeça do fosfato vai fazer com que ele tenha esse aspecto. Quando a gente joga numa solução aquosa, ele tende a formar aqui as micelas, certo? Então as caudas, elas se aglomeram e as cabeças apolares é que ficam expostas ao meio aquoso. Tudo para minimizar o contato com essa região apolar. Mas quando a gente tem esses lipídios anfipáticos que tem 2 caudas apolares, ou seja, 2 ácidos graxos, que é o que é característico das membranas, né? A gente vai ter uma forma mais cilíndrica e aí não dá para formar essa estrutura de micela. Então o que é que acontece quando ele é jogado lá numa solução aquosa? Ele tende a formar uma bicamada lipídica. E o que é que vai acontecer quando se forma essa bicamada lipídica? Para evitar o máximo possível o contato com a água, essa bicamada vai se dobrar para dar origem à vesícula. E foi assim que surgiu a primeira célula, né? Primeiro vai se formando ali a bicamada e ela, na tentativa de fugir do contato com o meio aquoso, ela se dobra. Só que aí, como ela tem uma bicamada e ela se dobrou dentro de uma solução aquosa, ela acaba contendo dentro dela um pouquinho de solução aquosa. Mas vocês concordam aqui que a parte aquosa, ela está aqui externa a essa célula, a essa vesícula, e aqui contida nessa parte interna que está em contato apenas com o quê? Com a região polar do lipídio, certo? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, as membranas, elas não são compostas apenas por fosfolipídios, existem também proteínas e esteróis, principalmente o colesterol, e existem 3 tipos de proteínas de membrana: as proteínas periféricas, as integrais e as anfitrópicas. As proteínas periféricas são aquelas que se associam à membrana por interações eletrostáticas ou pontes de hidrogênio com resíduos hidrofílicos de proteínas integrais ou com a parte polar dos lipídios. Então, as periféricas, elas ficam aqui, ó, na superfície ou interagindo com a cabeça polar dos fosfolipídios, tanto na face externa
como na face interna, ou elas vão interagir aqui, ó, com uma proteína que é integral, ou seja, ela transpassa a bicamada lipídica, ou ela vai interagir com outra molécula que está aqui ancorada na membrana. Então, ela fica na região periférica, seja na face externa, seja na face interna. Já as proteínas integrais, a gente já falou sobre elas, elas vão estar associadas à bicamada por interações hidrofóbicas. Essa região aqui, ó, amarela dessa proteína integral, ela vai ser rica em aminoácidos do tipo apolar hidrofóbico, certo? Enquanto essas regiões aqui, que estão expostas nas faces externa e interna, já vão ser ricas nos aminoácidos. Podem ser aminoácidos carregados positivamente, negativamente, os hidrofílicos. Por quê? Porque eles têm características polares e o meio aquoso externo e interno tem características polares, porque é um meio aquoso, certo? Qual é a diferença das integrais? Elas são integrais, não? Isso aqui é a integral. Não, mas você não está falando da anfiprótica. Não, estava falando da integral. Então ela falou uma parte apolar e provavelmente você não, aqui, ó, na estrutura, aqui é a proteína integral. Esse meio amarelo é apolar e as extremidades são polares, certo? As anfitrópicas são as encontradas tanto no citossol quanto associadas à bicamada, resultante de interações não covalentes com proteína ou com lipídios de membrana, que são essas que estão aí aparecendo ancoradas, que podem ter polissacarídeos ancorados na membrana, e aí vem essa proteína e se liga não covalentemente a esse polissacarídeo. As principais moléculas de sinalização da membrana estão ancoradas dessa forma, são proteínas anfitrópicas que se ligam, seja a polissacarídeo, seja uma proteína que está exposta aqui, seja o próprio lipídio, ela vai se ancorar entre outra molécula. Agora perceba, quando eu digo que ela pode se ancorar numa proteína ou num lipídio, eu não estou falando que ela vai se ancorar nesse lipídio aqui, entendeu? Existem lipídios, né, que são sinalizadores de membrana, que estão conectados, expostos na face externa ou na face interna da célula. Então, precisa de outra molécula para que ela se ancore. Deu para entender, né? Então, como é que funciona a dinâmica da membrana? Uma característica marcante das membranas é a sua flexibilidade, semipermeabilidade, graças à movimentação existente dentro da membrana, sem perda de integridade. Isso é o que caracteriza o modelo do mosaico fluido, a capacidade de movimentação ordenada dos lipídios e proteínas das membranas biológicas, mostrando que as membranas não são rígidas. Então, a partir do momento que a gente tem a formação da bicamada e a formação da célula, não significa que aquela membrana vai ficar ali estática, nada mais vai acontecer. A gente sabe que tem processos de fagocitose acontecendo, processos de excreção, tendo vesículas provenientes do aparelho de Golgi que vão ser jogadas lá na membrana, vai ter partes da membrana que vão sendo perdidas ou recicladas dentro da célula. Então, há uma movimentação, há uma dinâmica dentro dessa membrana. E é graças a isso, a capacidade de estar se reciclando, né, os componentes da membrana, a essa movimentação de exocitose, de endocitose que está acontecendo na membrana, que elas têm a capacidade de ter essa flexibilidade, essa semipermeabilidade. Porque vamos supor, tá aqui a membrana, tá precisando de um fosfolipídio lá dentro. Então ela começa a soltar uma vesícula para enviar esses fosfolipídios para uma organela que está precisando. Quando ela se solta e ela abre, ela gera um corte na bicamada. Quando esse corte ele vai se juntar, percebe-se que foi um pouquinho de fosfolipídio a mais da camada de baixo da bicamada lipídica do que da de cima. Então ficou um buraco aqui. Como é que eu vou preencher esse buraco? Então tem uma região da membrana que ela tem uma concentração maior de fosfolipídios. Então vamos movimentar esses fosfolipídios para cá. E esse processo de movimentação para manter estável a estrutura da membrana é que permite que ela tenha essa flexibilidade, essa semipermeabilidade, que vão se abrindo pequenos espaços microscópicos. Aí as proteínas, com o movimento dos lipídios para tentar preencher os espaços, elas também vão se movimentar e vão estar diretamente conectadas com o quê? Logo abaixo da membrana.
o citoesqueleto, né? Então, tá precisando dessa proteína de mais íon sódio lá do outro lado da célula. Então, vai haver uma movimentação da membrana junto com movimentação de lipídios de membrana, e essas proteínas elas vão se movimentando até chegar lá do outro lado da célula. Pelo controle da actina e miosina do citoesqueleto, ele vai ajudando a movimentar, a proteína chega lá do outro lado da célula e começa a jogar o sódio onde ele tem que estar, na posição que a célula quer que esteja, certo? Então a movimentação da membrana é muito importante para a funcionalidade dela. A estrutura e a flexibilidade da bicamada variam com o tipo de lipídio e com a temperatura, obviamente. Em baixas temperaturas, a bicamada ela tem uma fase semissólida, que é o que a gente chama de gel, que é o que a gente viu ontem relacionado aos lipídios, né, da variação do ponto de fusão. Então, quanto menor a temperatura, mais ele vai ficando no estado geleificado. Em altas temperaturas, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma rotação maior das ligações carbono-carbono. Os lipídios têm uma grande cadeia de hidrocarboneto, né? Então vai ter uma rotação maior, isso gera um movimento constante e desordenado, que é o que se chama de líquido desordenado. E em temperaturas fisiológicas, que é a nossa temperatura, eles existem em um estado ordenado. Mas não significa que ele esteja estático, porque o estágio estático é o estado de gel, em que ela está realmente dura por conta das baixas temperaturas. Mas quando a gente tem aí uma temperatura maleável, permite a movimentação de forma controlada, que é a dinâmica da membrana. Ácidos graxos curtos ou insaturados favorecem o desordenamento, né? Se eu tenho um ácido graxo curto ou se eu tenho aquela insaturação que causa aquela quebra, eu desfavoreço o empacotamento, né? Então, se eu não estou favorecendo o empacotamento, eu diminuo o empacotamento das cadeias apolares, então ele dá uma dinâmica maior, uma movimentação maior. Então, ele ajuda no desordenamento. Então, quando a gente vai falar de composição de membrana, por que tem que ter todo aquele controle de composição? A membrana plasmática tem que ter tantos glicerofosfolipídios daqueles, a da mitocôndria tem que ser esses outros e tal. Vai tendo um tipo de glicerofosfolipídio específico para cada membrana. Porque vai ser essa composição que vai determinar qual é o ponto de fusão ideal para a membrana plasmática, para a membrana da mitocôndria, para a membrana do cloroplasto. Então, é essa variação de concentração de determinados glicerofosfolipídios que contribuem para isso. Se eu tiver uma membrana que ela tem uma concentração muito maior de lipídios que são saturados, então ela vai empacotar demais, ela vai ser rígida demais e ela vai permitir a semipermeabilidade, essa troca de solutos que acontece automaticamente entre a membrana, não, porque ela vai estar empacotada demais. Então a gente tem que ter uma concentração ideal. Ah, professor, então o ideal é que todos sejam insaturados. Não, se for tudo insaturado também, o que é que vai acontecer? Nada vai empacotar, vai ficar completamente desordenado e aí vai passar já coisa demais. E pode desregular toda a homeostase dentro da célula, porque vai ter passagem de íons, vai ter passagem de tudo, aleatoriamente, sem controle. Então tem que ter o equilíbrio exato da composição das membranas para que elas tenham a sua funcionalidade. O esterol mais presente, né, nas membranas é o colesterol. O colesterol, ele evita as rotações das ligações carbono-carbono, reduzindo a liberdade de movimento e favorecendo o estado líquido ordenado, que é o estado fisiológico, certo? Então, por isso, a regulação da composição lipídica é tão importante para favorecer a fluidez necessária para cada tipo celular. Então, se a membrana tem uma grande quantidade de lipídios insaturados, o que favorece o desempacotamento e assim o estado líquido mais desordenado, eu tenho que ter alguma coisa que venha manter a estrutura, a dinâmica daquela membrana. E essa molécula pode ser o colesterol. Olha, está muito desordenado, é muito ácido graxo insaturado nesses glicerofosfolipídios, está afastando as moléculas, então vem aqui para tentar segurar. E o colesterol, ele tem esse papel, ele consegue segurar e aí dar uma estabilidade, certo? Mas a gente pensa que em relação à alimentação, quem é o risco, como é que se aplica, tipo, em relação ao excesso de
Não tem a composição. Se tivesse uma alteração na composição, a célula morreria, entendeu? Então isso é controlado geneticamente. A pessoa que é obesa, ela está aumentando ali o tecido adiposo, né? Quantidade de gordura no sangue, que vai acabar se acumulando em fígado e etc. Mas não vai interferir na composição das membranas, não. Porque no momento que interfere, ela já perde a sua funcionalidade. Perdeu a funcionalidade, aí a célula vai morrer. Oi. Os receptores hormonais são o quê? São as proteínas? Pode ser várias moléculas, podem ser lipídios ancorados na membrana, outros lipídios, não os que compõem a bicamada. Podem ser proteínas de receptores de membrana, podem ser polissacarídeos, né? A gente tem o carboidrato, a lectina, que é um sinalizador muito conhecido, então são vários tipos de moléculas. Não é exclusivo de uma classe, entendeu? É só essa classe aqui que funciona no processo de sinalização. Não, tem vários tipos e que ancoram na membrana plasmática, certo? Ou no citoplasma, né? Ou no citoplasma, que a gente tem também processo de sinalização para dentro, né? No citoplasma não, né? Na membrana interna Na membrana do núcleo também tem? Tem. Quem era? É tu? Não, era só porque eu fiquei um pezinho atrás. Essas proteínas anfitrópicas aqui são as que podem dar tanto na parte periférica quanto interna, só isso. Aqui, ó. Tem algum que daria no citoplasma? Não, periférica é a que interage diretamente com a cabeça polar da bicamada. Isso, e com a proteína que está inserida na membrana. As ancoradas é isso aqui, ó. A gente sempre tem como se fosse um gancho, que é as anfitrópicas, né? Que elas são ancoradas em algumas moléculas aqui, ó. Tem outra. Aí vem aqui uma proteína, aí se liga um oligosacarídeo aqui, aí vem outra proteína e se liga a ele. Ela é uma proteína anfitrópica que ela está conectada, ela está ancorada, certo? Então a estrutura, modelo do mosaico fluido, é isso aqui, ó. A bicamada lipídica, cabeça apolar para o meio externo, cabeça polar para o meio interno e as caudas apolares interagindo entre si, formando aqui a bicamada lipídica. Aí vai ter presença de proteínas periféricas aqui, ó, uma conectada só na cabeça polar. Vai ter presença de proteínas integrais que transpassam a membrana, portanto, essas regiões aqui têm características de aminoácidos polares, né? Porque elas estão em contato com o meio aquoso. E é a parte que não está mostrada aqui, que está no meio interno da membrana, os aminoácidos vão ter características apolares, para ficar interagindo por interações hidrofóbicas. Pronto, tinha essa aqui, eu mostrei essa, olha. Pronto, aqui essa região vai ter característica polar, né? E essa região vai ter características, aminoácidos de características apolares, para ficar interagindo com as caudas dos lipídios, tá? Aí algumas regiões a gente vai ter a presença do colesterol, que vai formar regiões que como se ele segurasse, né? Como se ele desse estabilidade à estrutura da membrana. Mas a gente vai já mostrar, tá? Então, continuando falando do movimento da membrana, né? Então, a gente tem a difusão de moléculas lipídicas através da bicamada em um movimento de ponta-cabeça, né? Que é o que a gente chama de flip-flop. Esse movimento, ele requer uma catálise para acontecer, porque sem a catálise, essa difusão não ocorreria em tempo viável, que é essa primeira aqui, ó, imagem. Então, a gente tem aqui um movimento ponta-cabeça que acontece entre os glicerofosfolipídios de membrana. Só que se eu não tivesse uma catálise, eu levaria dias para que esse movimento acontecesse de forma termodinamicamente favorável. Então, se leva dias, não vai acontecer se não tiver uma catálise, certo? Esse movimento de flip-flop. Então, ao contrário do lipídio de movimentos lateralmente, que ocorre rapidamente sem catálise, assim como o das proteínas, que foi o que eu mencionei anteriormente, para os lipídios de membrana se movimentarem lateralmente, esse movimento ele acontece rapidamente. Então, vamos supor que eu tenho aqui a membrana de uma célula e tem algumas regiões que estão com uma concentração maior de fosfolipídios e outras que estão com uma concentração menor.
Então ele percebe que há essa diferença de concentração, então a gente precisa manter tudo certinho para manter a funcionalidade da membrana. Então ele vai se movimentar lateralmente sem a necessidade de catálise, só por diferença de concentração. Então ele sai da região que está mais concentrada e vai para a região que está menos concentrada. Então é um movimento lateral, porém na mesma camada a qual ele pertence, certo? Ele não vai de uma camada para outra como é o movimento flip-flop. É só um movimento lateralizado. Então os catalisadores que conseguem realizar o movimento de flip-flop são o quê? As flipases, que fazem principalmente o movimento da fosfatidiletanolamina e a fosfatidilserina de fora para dentro, né, da membrana que está do lado de fora, né, que está para o meio externo, para a membrana que está para o meio interno, certo? Através do gasto de ATP. E por que que isso é tão importante? Porque nas células dos mamíferos, a fosfatidiletanolamina e a fosfatidilserina, isso aqui é um P, tá? São encontrados apenas no folheto interno, ou seja, na camada interna da membrana plasmática. Porque se ela for encontrada na camada externa, ela desencadeia a morte celular programada. Quando vocês estiverem lá em patologia, que vocês forem estudar a apoptose, depois que há o desencadeamento da morte celular programada, as caspases são ativadas, um dos mecanismos que ativam a morte daquela célula é fazer com que uma fosfatidilserina ou uma fosfatidiletanolamina seja jogada lá na face externa da membrana, para o meio externo. Aí vem uma célula natural killer, opa, fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina aqui na face externa, reconhece e aí já mata a célula, entendeu? Então, por que eu tenho que ter esse movimento também? É só para manter a composição da membrana, para manter a funcionalidade dela? Não, não é só essa função. Também tem função aqui para evitar a morte da célula desnecessária. Então, essa flipase é que faz esse movimento da PE e da PS de fora para dentro, porque se por algum erro ela acaba indo lá para fora, né, ela fica exposta, ela rapidamente ela tem que vir para dentro para evitar que essa célula seja eliminada, tá? Além disso, além das flipases, né, a gente também tem as flopases, que já fazem um movimento inverso. Elas pegam o lipídio e jogam de fora para dentro também através do gasto de ATP. Então tá aqui, ó, flipase pega de fora para dentro, principalmente PE e PS, certo? Com o gasto de ATP. A flopase pega de dentro para fora, também com gasto de ATP, para manter a composição da membrana. E nós temos ainda as flip-flopases, que vão pegar e fazer o movimento de dentro para fora e de fora para dentro, a favor do gradiente de concentração, ou seja, eu não tenho gasto de energia para isso. É só ela reconhecer que há uma diferença de concentração. Ó, essa camada aqui de baixo, ela tá com uma concentração de fosfolipídios muito maior do que a de cima. Então, vamos preencher a camada de cima para deixar elas mais similares. Então, vem a flip-flopase sem gasto de ATP e faz esse movimento flip-flop. Da mesma forma, se essa aqui tivesse com uma maior concentração e a de baixo com uma menor concentração, ela ia pegar sem gasto de ATP, ia tirar lipídios daqui e colocar na que está com pouco lipídio para manter a composição. Ok? Tranquilo? Professor, só identifica de novo, por favor, a parte de movimento de lipídios lateralmente. Pronto, o movimento de lipídios lateralmente é a mesma coisa que eu estava explicando aqui na flip-flopase. Ele vai acontecer por diferença de concentração. Então, quando a gente tem a formação de uma membrana, ela está lá toda bonitinha. Aí, do nada, aconteceu uma fagocitose nessa região. Quando aconteceu a fagocitose nessa região, formou a vesícula de endocitose e aí ela teve que se esticar, né, para conseguir se fechar. Quando ela se esticou, diminuiu, você concorda que se ela ocupou mais espaço com a mesma quantidade de lipídios, eles vão ficar mais espaçados, né? Então a membrana que está aqui, que não foi esticada, ela vai ter uma concentração de lipídios maior do que a desse buraquinho que foi formado na endocitose. Então, opa, ali está faltando um lipídio, vamos mandar para lá. E eles se movimentam lateralmente, só que somente na sua camada, não de uma camada para outra,
certo? Apenas lateralmente na sua camada, certo? Então, dentro da membrana existem regiões chamadas de microdomínios de colesterol esfingolipídios, que é o que a gente chama de balsas. Essas balsas são mais densas e organizadas e possuem uma grande quantidade de proteínas ancoradas por ácidos graxos saturados ou por GPI. Essas proteínas podem movimentar-se, GPI é um carboidrato, tá? Essas proteínas podem movimentar-se pela região rica em fosfolipídios, menos ordenada, mas a grande maioria permanece estabilizada nas balsas. Então tem funções de tráfego de membrana no interior celular e transdução de sinais externos. Então existem algumas regiões da célula que elas precisam ser mais estáveis, né? Porque estão próximos de algumas organelas que desempenham, por exemplo, está mais próximo de um lisossomo, então ela tem que se manter ali, aqui é a região de digestão intracelular. O lisossomo ele está bem aqui, então eu tenho que manter essas proteínas que realizam o processo de fagocitose nessa região. Então eu tenho que tentar diminuir aquela dinâmica que a gente acabou de ver, que a dinâmica ela está acontecendo o tempo todo. Só que tem regiões que elas precisam ficar conectadas com certas partes da célula para realizar a sua função. Então, em alguns pontos, nós vamos ter o quê? O colesterol se unindo a esfingolipídios em vez de glicerofosfolipídios agora. Essas regiões vão ser ricas em esfingolipídios, colesterol e essas proteínas ancoradas que estão diretamente relacionadas com funções que estão acontecendo próximos. Então, ela mantém-se estável. O colesterol, ele segura, ele dá estabilidade, certo? Vocês entenderam esse ponto? Só para ver se eu entendi bem. Botando aqui mais uma vez as proteínas. Então tem as periféricas, tem as integrais. E se tiver uma proteína que não atravessa, pode ter proteína que não atravessa a membrana, mas fica toda camada, né? Ela vai ser integral do mesmo jeito, por exemplo, se ela estiver aqui e vier até a primeira camada da lipídia, ela é integral. Aí essas ancoradas aí, por exemplo, essa aqui parece uma perezinha para baixo. Isso aqui? A de baixo. Essa prende. Sim, ela é ancorada. Ela é uma proteína anfitrópica. Ela precisa dessa molécula aqui para ancorar ela. Periférica, só vai ser periférica se ela estiver interagindo com a cabeça polar da bicamada e com interações fracas com uma proteína que seja integral. Então vamos supor que tem uma proteína integral bem aqui. Se ela estivesse interagindo com essa proteína integral, ela seria... Deixa eu mostrar aqui no... Ai, vai cair. E doutora, adorei teu canal, viu? Sensacional. Eu ainda não mandei não para vocês sim, porque as aulas estavam tudo atrasadas. Aí estou jogando. Minha célula tem ainda me mandar aqui há 3 horas que a senhora mandou aula de bioquímica. Foi. Então vamos supor aqui, ó, que tem uma proteína integral bem aqui. Então a periférica vai ser só se for uma que interage aqui com essa região da proteína integral ou que interage aqui com a parte polar dos fosfolipídios, certo? Qualquer outra que não interage diretamente com a proteína integral ou com a cabeça polar dos fosfolipídios é uma proteína anfitrópica, certo? Ela vai ser ancorada. Ela não está ligada aqui à proteína e o lipídio de membrana. É como se tivesse uma corda dentro da proteína e a bicamada. Não é uma corda dentro da proteína, porque, por exemplo, isso aqui é um carboidrato, isso aqui vai ser um lipídio. Então, a gente não viu um outro exemplo das lipoproteínas, que são macromoléculas que se conjugam para efetuar uma função. Então, ela tem uma parte lipídica e tem a parte proteica, é uma lipoproteína. Aqui é uma glicoproteína, que tem a parte glicídica do carboidrato e tem a parte proteica. Então, sempre vai ter algo para ancorar. Então se eu for, por exemplo, fazer uma prova escrita, que eu tenho que justificar, é só colocar isso, que não vai ter interação. Quer dizer, se eu colocar que não vai ter interação, está correto, né? Não vai ter interação com o quê? Com essa parte polar, por exemplo, da bicamada fosfolípica. Isso. Ela não vai interagir diretamente. É a âncora que vai interagir. O café que eu... Quem é que quer esse cafezinho?
Que eu não tomo, não. Cadê meu? Muito obrigada. E a sua doutora? É o quê? Não, tomo nada que tenha sabor de café. Nem aqueles que vêm 10 quilos de chocolate, eu não curto, não. Não é minha praia, não. A Coca-Cola é comigo mesmo. É a cafeínazinha aí é bom. Então vamos lá, gente. Continuando. Oi. Ah, é porque tu não veio ontem, né? A gente viu ontem, tem na aula gravada. Glicerofosfolipídios é que tem uma molécula de glicerol ligada com 2 ácidos graxos, o fosfato, e pode ter outro radical. O esfingolipídio é que ele tem a esfingosina ligada com os ácidos graxos, aí o fosfato, e pode ter outros grupos ligados, certo? Então, mudanças da curvatura da membrana são essenciais para elas se fundirem umas com as outras, sem perderem a continuidade. Então, processos como mesocitose, endocitose, a própria divisão celular, como é que a célula vai lá crescendo a membrana, chega uma hora que acontece a citocinese e ela parte e se funde de novo a membrana, né? A fusão do óvulo com o espermatozoide. Então, quando o óvulo vai lá o espermatozoide vai lá no óvulo, ele rompe a sua membrana. Por que ele não morre, né? Se ele está perdendo ali a sua proteção, porque ele vai fundir a sua membrana com o do óvulo. É por isso que o material genético se junta. A entrada dos vírus na célula também é um exemplo. A membrana dele se funde e ele joga só o material genético lá dentro. Então, para a fusão entre duas bicamadas ocorrer, requer-se o quê? Primeiro, que elas se reconheçam. Segundo, que as suas superfícies tornem-se justapostas, ou seja, haja remoção da camada de solvatação dos grupos polares. Terceiro, que as estruturas das bicamadas sejam localmente rompidas. E 4, que as suas bicamadas fundam-se para formar uma bicamada contínua. Então, alguns processos necessitam de sinalização para serem desencadeados. Porque aqui a gente está falando da exocitose, da endocitose, da divisão celular, né? Que vão acontecendo naturalmente, mas todos eles precisam de uma sinalização. Então, o espermatozoide ele vai liberar determinadas substâncias que conseguem fazer esse processo acontecer. Na divisão celular, a gente libera moléculas sinalizadoras para que inicie a formação, né, do anel de contração central, da actina e miosina. Esse anel de contração vai formando os filamentos que vai gerando a citocinese. Então, tem toda uma sinalização para que esses processos aconteçam. Então, percebam aqui, ó. Aqui a gente tem um processo de entrega de neurotransmissores, né, na fenda sináptica. Então, como é que as vesículas que saem do neurônio pré-sináptico, elas conseguem entregar esses neurotransmissores? Ela vai chegar lá, aí vai ter contato com a membrana do neurônio pós-sináptico. Então, vai se romper através do processo de sinalização que acontece. Rompeu, ela se reconheceu. Depois que se reconhece, elas têm que se tornar justapostas. Depois que ficam justapostas, elas começam a ter aí a sua estrutura, ela começa a se fundir e depois vai finalizar fundindo a bicamada. Então é todo um processo. Vai alinhar, vai se reconhecer, sai toda a camada de solvatação, elas finalmente interagem. Nesse processo de interação começa a formar a bicamada no seu estado ótimo, né? Que é sem ter esses dois pedaços aqui que está bloqueando. Então ela vai se fundir, quando abriu libera os neurotransmissores e percebam, ó, continuidade aqui. E se isso acontece o tempo todo nas sinapses dos nossos neurônios, como é que esse neurônio pós-sináptico aqui, ele não já está ficando gigante, né? De tanta membrana que está entrando. Porque ele também está fazendo o quê? Isso aqui é uma célula, é a célula nervosa, né? Então ela está fazendo o quê? Lá nos axônios dela. Ela também está liberando as vesículas com neurotransmissores, da mesma forma. Então, à medida que ela está ganhando membrana, recebendo neurotransmissores, ela não tem que perpetuar o impulso nervoso. Então, ela também está doando partes de membrana no processo de transmissão do impulso nervoso. Então, é um processo de reciclagem constante, tá? Tranquilo, né? Essa camada de solvatação que falou, É a água,
Então, vamos lá, partindo para a sinalização celular, que também colocaram nesse processo, mas a sinalização eu vou mesmo só falar para vocês, que não tem como. No caso da senhora, esse aí já é o conteúdo da semana 5, não é? Semana 5 não? Semana 5 é metabolismo. Aí É metabolismo, vai ser todo metabolismo. De carboidrato, de lipídio, de proteína e de ácido nucleico. Não, aquele hora de água. Mesmo, né? Aí na semana 4, ia ver as macromoléculas, isso aí. Aí tem função celular. Aí na 5, falando base psicológica da hereditariedade e mecanismo genético e biológico. Que já está comigo. Na quinta, né? Essa aí? A quinta. A semana que vem é a quarta. Peraí, nós temos que semana. Terceira. Então vamos lá. Como as células elas não são sistemas fechados, desde o início a gente está dizendo que elas fazem uma troca constante com o meio externo e o meio interno, elas precisam trocar com o meio e precisam de diversos mecanismos de transporte para permitir essa troca molecular entre o meio interno e o meio externo. Então as proteínas de membrana, as integrinas, né, elas realizam a adesão célula-célula ou a adesão a sinais do meio extracelular, como a patógenos. Então, quando a gente fala de sinalização celular, a gente tem que conseguir visualizar a membrana plasmática tendo os fosfolipídios, né, que delimitam a célula, tendo as proteínas que fazem transporte de solutos e tudo mais, mas tendo aquelas proteínas anfitrópicas que têm um papel essencial, principalmente na sinalização. Então, como é que uma célula fagocitária, um macrófago, consegue reconhecer uma bactéria? Porque lá na membrana dele ele tem um receptor para manose, por exemplo, que é uma molécula característica que existe na membrana de bactérias. Então ele tem um receptor de manose. Então reconheceu esse receptor essa manose na bactéria, ele vai desencadear o processo de endocitose para degradar aquela bactéria. Então tudo isso é um processo de sinalização celular. Então tem aqui a captação de patógenos, nós temos, né, proteínas que existem na membrana também, como as caderinas, que estão envolvidas na adesão célula-célula, tem outras moléculas também que estão envolvidas nas junções comunicantes, na comunicação célula-célula, e tudo está ancorado na membrana, certo? Temos as selectinas, que ligam polissacarídeos às células adjacentes, com o processo de coagulação das células sanguíneas. Ele vai sinalizar para que isso aconteça nas células do endotélio dos vasos sanguíneos. Outras proteínas transmembrana têm função de transporte, de formação de canais iônicos, de receptoras de hormônios. Então, como é que uma glândula endócrina ela vai secretar um hormônio? Como é que ele vai atuar num tecido específico? Porque as células em que ele atua têm o receptor para aquele hormônio. Outras células de outros tecidos não vão ter aquele receptor, certo? Neurotransmissores, adianta liberar uma quantidade gigantesca de dopamina em outros tecidos do corpo que não sejam o tecido nervoso? Não, porque é o tecido nervoso que tem a capacidade de ler o neurotransmissor dopamina e desencadear as respostas a partir dele. Não é outro tecido. Fatores de crescimento, também as proteínas relacionadas à fosforilação oxidativa. Então, só para que vocês tenham uma ideia, a gente tem aqui, ó, diversas funções. A gente tem células epiteliais, né, aqui especificamente do intestino. Então, tecido epitelial, ele é rico nessas junções, né? Tem junção oclusiva, tem junção aderente, tem o desmossomo, tem junção comunicante, que são compostas de inúmeras proteínas que estão inseridas na membrana dessas células e permitem que o tecido epitelial ele seja extremamente justaposto, né? Que eles fiquem bem próximos e consigam comunicar. Então, por que chega o alimento lá no intestino e todas as células já começam ali a vibrar as microvilosidades que essas células têm? Porque tem um processo de sinalização acontecendo. Quem primeiro teve contato com o alimento, né, com
a matéria orgânica que está chegando foi essa célula, mas ela já vai jogando aqui o sinal para as outras células nas quais ela tem contato, para que elas já iniciem a produção das enzimas, para elas também começarem o processo de digestão. Então, esse processo de comunicação é essencial para o funcionamento do organismo. Eu fico esquecendo de passar o slide. Aqui, vocês vão ver muito esse tipo de figurinha lá em patologia. Como é que a gente consegue ativar o endotélio do vaso sanguíneo para que ele se afaste e permita a passagem de células de defesa? Porque o endotélio, ele tem receptores aqui para citocinas, para as próprias proteínas de membrana das células do nosso sistema imunológico, que a partir do momento em que tem contato aqui, inicia a diapedese, o afastamento dessas células, as células de defesa vão para o local que está infectado com as bactérias. Então, tudo é interação membrana a membrana. É o sinalizador da membrana e aqui é o receptor que também está alocado na membrana, certo? A gente tem, além disso, né, desse processo de sinalização, elas também têm funções essenciais no transporte de solutos. A gente falou de flexibilidade, de semipermeabilidade, mas ela é limitada, ela só permite a passagem de moléculas específicas. Então, como é que todo o funcionamento metabólico da célula vai acontecer? Precisa que outras proteínas façam esse papel de transportar os outros solutos que a célula precisa. Então, a gente tem, né, a difusão simples através da membrana, a semipermeabilidade. Aqui nós temos as aquaporinas, que são proteínas integrais canais, que fazem a passagem de uma maior quantidade de água para dentro da célula. Nós temos outros transportadores que têm o gasto de ATP envolvido para o transporte dessas moléculas. Eles podem fazer um transporte ativo primário, secundário, do tipo sim portador, ou seja, que envia duas moléculas na mesma direção, ou antiportador, em que envia uma molécula em uma direção e outra em outra. Então, tudo isso é desempenhado através da membrana plasmática. Então, a manutenção da composição dessa membrana vai ser essencial para que ela mantenha todas essas funcionalidades que a gente viu. Função de sinalização, de recepção de sinais, né? De transporte. Então, tudo isso tem que ser mantido através do controle da composição dessa membrana. E tudo isso é feito lá a nível genético, né? É o nosso DNA que diz, ó, tem que ter essa composição na membrana plasmática, essa composição na membrana da mitocôndria. Então, ele vai controlando e os mecanismos, né, de reconhecimento vão vendo se essa composição está sendo mantida. Ok? E mais um aqui, né, que a gente já viu lá na parte da junção das membranas, que é dos sinais da transmissão do impulso nervoso. Vem aqui uma vesícula cheia de dopamina, ela faz o processo de exocitose, aí libera essa dopamina vem e se liga que é o receptor do neurônio pós-sináptico para que consiga desempenhar a função que ela quer efetuar. Então, se não tivesse o neurotransmissor, se não tivesse o receptor, isso não aconteceria. E essa característica aqui só vai ter nos neurônios dopaminérgicos, né? Então, só tem esse receptor de dopamina, o DRD4, nos neurônios dopaminérgicos. Vai ter uma célula do tecido adiposo, do tecido muscular? Não vai. Isso aqui só existe no tecido nervoso, certo? Então, cada célula vai ser controlada pelo que o material genético está dizendo aí. Deixa eu ver que horas são. Eita, Deus. Então, o retículo endoplasmático é a organela mais extensa, né? Saindo da membrana e entrando agora no citoplasma, versátil e adaptável das células eucarióticas. Consiste em uma rede tridimensional de túbulos contínuos e sacos achatados que estão subjacentes à membrana plasmática, percorrem o citoplasma e se conectam ao envelope nuclear, ou seja, ao núcleo, né? Mas eles permanecem distintos da membrana plasmática. As principais funções do retículo endoplasmático vai incluir o quê? Sintetizar, processar, classificar proteínas direcionadas para as membranas,
para vacúolos, para a via secretora, bem como adicionar glicanos a muitas dessas proteínas. Quando a gente traduz a informação genética, né? Quando a gente pega e traduz um gene e uma proteína, muitas vezes essa proteína ela não vai ser funcional, só ela. Então ela precisa ser uma proteína conjugada, né? Então, onde é que a gente vai fazer essa conjugação? Dela com um carboidrato, dela com um lipídio, para ela virar uma lipoproteína ou virar uma glicoproteína. No retículo endoplasmático é que se faz esse processamento secundário, que é assim que chama, tá? Então pega essa proteína que foi sintetizada a partir da informação genética e nela vai se adicionar esse conjugado, tá? Para que ela se torne funcional. Então o retículo endoplasmático ele também fornece ancoragem, locais para os feixes de filamentos de actina que dirigem o fluxo citoplasmático. Então, quando a gente se refere ao movimento que acontece constantemente dentro da célula, por que a gente sabe? O movimento acontece dentro da célula como? O controle é feito pelo citoesqueleto. Então, ele ancora em algumas organelas para ajudar nessa contração de extensão que vai mudando a posição da organela. Olha, eu preciso de mais ribossomos ali do retículo endoplasmático rugoso, que é cheio de ribossomos, naquela região. Então, o citoesqueleto ele vai movimentando para que os ribossomos se direcionem ao local que precisa de uma síntese proteica maior. Os enzimas conseguem capturar as proteínas só se essas proteínas tiverem os glicanos ou sem os glicanos? Enzimas? As enzimas não, como o receptor da proteína para ler, né? Ele vai estar com glicano ou sem glicano? Não, essas proteínas que são conjugadas, que são sintetizadas com outras moléculas no retículo, elas começam a ser sintetizadas no citossol, a esse ribossomo que a gente vai já ver, ele vai se ligar ao retículo endoplasmático através de um canal. E aí ele vai fazer o que a gente chama de tradução translocada. Ele já vai traduzindo a proteína dentro do retículo. Dentro do retículo é que vem a enzima e junta um carboidrato ou um lipídio a essa proteína, entendeu? Não é por receptor, interação receptor-ligante, não. Mas no caso ela faz parte da estrutura quaternária? Esses glicanos? Não se classifica como estrutura quaternária, porque não é uma cadeia de proteínas, né? Não é como se eu tivesse estrutura quaternária, a gente se refere apenas a proteína, uma proteína que precisa de 2 ou mais cadeias proteicas. Se ela é uma proteína conjugada, aí ela vai ter a cadeia proteica mais o conjugado. Existe uma proteína que possua estrutura quaternária e ainda seja conjugada? Existe. Pode haver uma proteína que sintetizou uma cadeia, só que ela precisa de outras cadeias para ser eficaz. Então, junta as outras cadeias, portanto, ela formou uma estrutura quaternária e depois de formar a estrutura quaternária, ela foi adicionada a um carboidrato, a um lipídio. Mas lipídio e carboidrato não entram em classificação de estrutura quaternária. Deu para entender? Sim, mas ela para ser funcional, ela precisa desse carboidrato, desse lipídio? Isso, precisa. Ou é só no transporte? Não, precisa ter esse carboidrato e esse lipídio. Quando a proteína, por exemplo, uma lipoproteína, ela só vai conseguir transportar os lipídios se ela estiver ligada aos lipídios. Se ela for lipoproteína. Sem eles, ela não é funcional, certo? Professor, a hemácia ela tem muito dela, né? Essa nível de informação. Aí o retículo endoplasmático ele vai pregar com uso, né? Aí então se o número sai, o retículo endoplasmático sai. Eu não sei se o retículo... Eu acho que não fica praticamente nenhuma organela dentro da hemácia, mas eu não tenho certeza da estrutura interna, como é que fica a hemácia, não. Só sei do núcleo mesmo. Então, continuando, né? Parei aonde? Aí, os locais, né, para os feixes de filamentos de actina, que vai dirigir esse fluxo dessas organelas dentro do citoplasma, desempenham um papel crítico na regulação das concentrações citossólicas de cálcio, que influenciam muitas outras atividades celulares. A gente também vai ver em patologia. Se a gente tiver
por alguma doença, uma alteração do funcionamento de determinada proteína de transporte do cálcio para dentro do retículo, que é onde ele mantém, né, o equilíbrio eletroquímico, se tivesse deficiência e o cálcio se acumular no citossol, morte da célula, entendeu? Então, alguns micro-organismos, algumas doenças têm essa capacidade de alterar esses transportadores do retículo e também tem na mitocôndria, e quando altera, ele não capta mais o cálcio. Quando esse cálcio não é mais captado, ele começa a acumular no citossol e aí causa a morte da célula, certo? Então, a literatura clássica distingue 3 tipos de membranas do retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso, que são os sacos achatados recobertos por ribossomos e tem a presença de corpos proteicos. Retículo endoplasmático liso, que tem um formato mais de túbulos contínuos com corpos lipídicos associados. E nós temos o retículo endoplasmático do envelope nuclear, que é o que fica em confluência com o envelope do núcleo, que é contínuo com a membrana do envelope nuclear, conectado pelos poros nucleares. Então, aqui é só para que vocês tenham uma ideia, né? Aqui a gente tem o retículo endoplasmático, os sacos achatados recobertos por essas bolinhas que são os ribossomos, é o retículo endoplasmático rugoso. Aqui, os túbulos, né, mais cilíndricos, são ricos em lipídios, é o retículo endoplasmático liso. E aqui é para que vocês visualizem justamente essa interação dele contínua com a membrana do envelope nuclear. Então, percebam aqui, ó. Tenho esse retículo endoplasmático, olha como ele se distribui dentro da célula, né? Ele fica aqui em contato com o citoesqueleto para que haja esse controle, essa movimentação desse retículo endoplasmático. Então, aqui a gente tem o retículo endoplasmático rugoso, que são os sacos achatados, e aí ele tem esses ribossomos em cima, e aí quando ele vai se tornando na morfologia mais tubular, aí a gente tem essa característica aqui, os corpos lipídicos, né, os corpos proteômicos. E o que eu quero que vocês consigam observar é isso daqui, ó. A membrana do retículo endoplasmático, ela vem em confluência com a membrana do envelope nuclear, certo? Então, uma continuidade, não é como se o retículo endoplasmático terminasse aqui e ficasse próximo ao envelope nuclear do núcleo. Não, eles continuam, é uma confluência, certo? Uma continuidade. Então, especificamente, o retículo endoplasmático rugoso, ele também tem papel no processamento de proteínas, né? Corpos proteicos, globulinas, prolaminas, que foi o que eu já mencionei para vocês, que é essa capacidade de adicionar os grupos necessários ao funcionamento da proteína. Enquanto o retículo endoplasmático liso tem o papel de armazenar lipídios. Então, ele vai ter aí vários pontos com células glandulares de óleo, que é o que a gente chama de corpos lipídicos, que são umas bolas que ficam associadas lá a esses túbulos, que é cheio de óleo, ou seja, cheio de lipídios, né? Que produzem álcoois voláteis, terpenos, flavonoides, isso aqui principalmente em vegetais, né? Ou corpos lipídicos em sementes protegidas por oleosinas, que vai ser fonte energética de formação de membranas. Como é que uma semente de oleaginosa da soja consegue germinar? Se ela não tem nenhuma fonte de carboidrato, é mais lipídio, né? Por quê? Porque esse lipídio, existem moléculas que conseguem converter esses lipídios em glicose e ela começa a utilizar essa fonte de energia para se desenvolver, para crescer. Outros corpos de inclusão moleculares do retículo endoplasmático são agregados dos mais variados tipos moleculares com as funções mais variadas. Então, podem existir outros tipos de agregados, mas o padrão é retículo endoplasmático rugoso, cheio de ribossomos para a síntese de proteínas, e o retículo endoplasmático liso, síntese de lipídios com formação de vários corpos lipídicos, certo? Então, aqui é para vocês observarem a microscopia eletrônica, o corte, né, lateral dos sacos achatados com várias bolinhas, vários ribossomos. Aqui é o corte, né, eu esqueço o nome dos cortes, que vem assim, né, você tá vendo aqui a bolinha, o corte desses sacos com os ribossomos, e aqui é o aspecto da microscopia eletrônica do retículo endoplasmático liso. Então tem esse aspecto mais tubular e a gente não observa todos esses pontinhos pretos que são os ribossomos.
Então, no transporte de vesículas, então beleza, o retículo endoplasmático vai sintetizar proteína, vai sintetizar lipídio. E ele sintetiza isso para quê? Para todas as necessidades metabólicas da célula. Então, ele precisa sintetizar e ele precisa enviar aquilo que ele está sintetizando. Então, para ele enviar aquilo que ele está sintetizando, ele vai enviar vesículas para o aparelho de Golgi, e essas vesículas que saem do retículo endoplasmático, elas são revestidas de uma proteína chamada de COP2. Então, essas vesículas revestidas de COP2, elas brotam de um domínio especializado da membrana do retículo endoplasmático e medeiam o transporte do retículo endoplasmático para o aparelho de Golgi de proteínas solúveis destinadas, seja à superfície celular, à membrana, aos vacúolos, né, aos diferentes compartimentos de dentro da célula. Então, ela vai sintetizando e ela tem que ir enviando. Para isso, ela vai colocar tudo que ela está produzindo dentro de uma vesícula, aí vem o material revestido dessa proteína COP2, e essa COP2 ela direciona essa vesícula para o aparelho de Golgi, que é quem de fato faz o endereçamento das vesículas, certo? Então, os domínios do retículo endoplasmático que produzem vesículas do tipo COP2 são conhecidos como locais de exportação do retículo endoplasmático. Então, aqui, se está saindo uma vesícula COP2, ele é um local de exportação do retículo endoplasmático. Nesses locais, as proteínas secretoras são separadas das proteínas residentes do retículo e empacotadas seletivamente nas vesículas COP2 em informação para o tráfego para a cisterna cis-Golgi. Cis é essa região superior do aparelho de Golgi, tá? Então, ela vai produzir e ela vai enviar corretamente aquilo que ela produziu, que é destinado a outro local da célula. Se ela produz proteínas que são direcionadas ao metabolismo dela mesma, por exemplo, transportadores de cálcio. Eu acabei de falar que ela faz o transporte para dentro de cálcio. Então, ela está fazendo o transporte para dentro, ela produziu mais transportadores. Esses transportadores são dela. Ela não vai colocar eles dentro de uma vesícula e tirar eles e mandar para o aparelho de Golgi. Ela restringe dentro dela. Os demais, o que ela é de fato para outros compartimentos, ela pega, reveste com COP2 para enviar para o aparelho de Golgi. A parte está mais perto do núcleo, está mais perto da membrana plasmática. O quê? A parte cis do complexo de Golgi, já que está mais perto do núcleo, é o contrário. É, que está mais perto do núcleo. A parte trans é a que envia para o restante da célula. Então, aqui, já para vocês terem contato com o aparelho de Golgi, né? Saiu as vesículas aqui, chega no aparelho, ele tem essa região cis e a região trans, que é o que a gente vai já ver. Então, o aparelho de Golgi, ele refere-se ao complemento entre os sáculos de Golgi e as redes trans-Golgi associadas, né? Então, percebam que aqui a gente tem o aparelho de Golgi e esses sáculos aqui que estão mais distantes, a gente chama de rede trans-Golgi associada. Então, o aparelho de Golgi, ele ocupa uma posição central na via secretora, recebendo proteínas e lipídios recém-sintetizados do retículo endoplasmático e direcionando-os para a superfície celular ou para os vacúolos. Então, o aparelho de Golgi está envolvido na montagem de polissacarídeos complexos da matriz da parede celular, sintetizando e processando cadeias laterais de oligosacarídeos da membrana. Então, a gente não viu que tem diversos carboidratos que são moléculas de sinalização. Eu dei o exemplo da lectina, que é muito frequente. Então, são oligosacarídeos. Onde é que eles vão ser sintetizados e montados? No aparelho de Golgi, certo? Glicoproteínas vacuolares produzem glicolipídios para as membranas plasmáticas, né? Vai adicionar, juntar aqui polissacarídeos com lipídios, gerando um glicolipídio, que é uma molécula conjugada. Tem as enzimas glicosiltransferases e glicosidases que realizam essas reações e são proteínas integrais das membranas do aparelho de Golgi. Então, as principais enzimas que atuam, né, nesse processamento, preparando outras moléculas ou deixando essas moléculas no estado funcional, é a glicosiltransferase e a glicosidase. A maioria dessas enzimas possui um sítio ativo voltado para o espaço interior das cisternas de Golgi,
achatadas, obviamente, porque tudo está acontecendo dentro, né? Então tem que ficar o sítio ativo voltado para dentro. No entanto, algumas das enzimas que produzem estruturas polissacarídicas têm uma disposição transmembrana com o sítio ativo no lado citossólico da membrana e um canal para transferir a cadeia crescente de polissacarídeos através da membrana para o lúmen cisternal. A mesma coisa que a gente discutiu lá da tradução translocada do retículo. A proteína não ia sendo sintetizada, o ribossomo se ligava à membrana do retículo e já jogava a proteína que foi traduzida dentro do retículo. A mesma coisa que acontece nesse caso quando não é direto no lúmen do aparelho de Golgi, ela vai sendo sintetizada, mas vai sendo transportada para dentro do lúmen do aparelho de Golgi, certo? Então eu quero que vocês percebam uma coisa aqui. O foco do retículo é o foco proteico, né? Então ele vai ter a produção de proteínas e de lipídios, mas principalmente das proteínas ali pelos ribossomos. Já o foco do aparelho de Golgi é trabalhar em cima dessas proteínas que não podem ser processadas no retículo. O retículo ele vai fazer a conjugação entre proteínas e lipídios, proteínas e polissacarídeos, certo? Mas existem algumas que ele não consegue. E quem é que vai conseguir? O aparelho de Golgi. Quem é que vai fazer a síntese de carboidratos mais complexos? É dentro do aparelho de Golgi. Então, retículo, proteína, lipídio, aparelho de Golgi, polissacarídeo e processamentos posteriores dessas macromoléculas, tá? Deixa eu ver só quantos slides a gente tá. Daqui a pouco depois do Golgi a gente dá uma parada, certo? Então, a unidade funcional do aparelho de Golgi é a pilha de sáculos de Golgi, a rede trans-Golgi associada inicial e a matriz de Golgi. Isso é o que a gente chama de aparelho de Golgi. Lá naquela figurinha que a gente viu, vocês lembram que tinha, né? A região, aqui o aparelho de Golgi em si, que é essa pilha de sáculos. Aí tem a rede trans-Golgi associada inicial e tem uma matriz em volta. Tinha uma figura azul que vai já repetir de novo, né? Que fica em volta do aparelho de Golgi. Isso é o aparelho de Golgi. Não significa que aqui embaixo não tenha mais outras redes trans-Golgi distantes, né? Tardias, que já estão mais afastadas. Elas não são chamadas de aparelho de Golgi, não compõem o aparelho de Golgi, que era antigamente chamado de complexo de Golgi, certo? Vai ser só a rede trans-Golgi tardia. Então, o número de unidades da pilha de Golgi TGN, ou seja, dos sáculos mais o trans-Golgi inicial, por célula vai variar amplamente dependendo da espécie, tamanho e estágio de desenvolvimento da célula e do volume e tipo de materiais de secreção e armazenamento produzidos. O que é que isso significa? Uma célula tem um aparelho de Golgi? Não necessariamente. Vai depender da demanda da célula, certo? Então, cada unidade, pilha de Golgi, né, TGN, consiste em um conjunto de 5 a 8 cisternas de Golgi achatadas que exibem uma polaridade morfológica distinta e possuem margens fenestradas e bulbosas e uma cisterna TGN associada a Golgi no lado trans da pilha. 3 tipos de cisternas de Golgi, cis, medial e trans, podem ser distinguidos com base em sua posição em uma pilha, suas propriedades, os tipos de vesículas que brotam e suas funções sintéticas. Então, basicamente aqui, dos sáculos de Golgi, do aparelho de Golgi, até a gente tem essa região cis, tem a região medial, que normalmente é a região ativa enzimaticamente na síntese de moléculas, e nós temos a região trans, certo? Faz parte da região trans tanto os sáculos finais do aparelho de Golgi como a rede, né, TGN inicial, certo? Então vamos lá. Então, de acordo com o modelo de progressão cisternal desse tráfego do Golgi, as vesículas COP2 do retículo endoplasmático, elas são reunidas em novas cisternas no lado cis da pilha. E as cisternas trans são convertidas em cisternas TGN associadas ao Golgi iniciais, né? Aqui,
antes de serem eliminadas para se tornarem as cisternas TGN livres, que é o que a gente chama de TGN tardio, porque ele já se separou do aparelho de Golgi. A maioria das atividades biosintéticas está confinada nas cisternas medial e trans-Golgi e em menor extensão aos compartimentos, trans-Golgi distal, tardio. Para manter as propriedades enzimáticas características dos diferentes tipos de cisternas durante a translocação através da pilha, as cisternas brotam vesículas de reciclagem que transportam as proteínas da membrana em uma direção retrógrada. Essas vesículas são conhecidas como vesículas de COP1. Então vamos lá. Observem aqui na figura. Tá vindo vesículas revestidas de COP2 saindo do retículo endoplasmático, contendo as moléculas que precisam ser endereçadas a outros pontos da célula, tá? Então essas vesículas, elas estão se fundindo aqui. Observem que ao mesmo tempo estão saindo outras vesículas já para mandar as moléculas. Então vocês concordam comigo que o aparelho de Golgi é completamente dinâmico, porque ele está sendo formado e desformado constantemente, não é isso? Então essas vesículas COP2 vêm se fundindo para formar aqui, a primeira região cis do aparelho de Golgi. Então ela vem se fundindo, aí vem, se funde as vesículas COP2. Como é que elas vão aumentar daqui para cá em tamanho? Percebam, quando chega na rede trans-Golgi inicial, a molécula já está finalizada. Ela só precisa agora ser endereçada. Se ela já está finalizada, tem necessidade das enzimas continuarem aqui? Não tem mais necessidade, a molécula já foi produzida. Então começam a sair vesículas contendo as enzimas que fazem esse processamento das moléculas. Essas vesículas são revestidas por uma proteína chamada de COP1. Então essas vesículas contendo COP1 vão retornando lá para a região de cima. Então elas vão se fundindo as vesículas que vieram do retículo endoplasmático para iniciar o processamento. Então ela vai montando de novo a mesma estrutura do aparelho de Golgi, só que ele é completamente dinâmico. Então é assim que se recicla. Formou, aí veio, beleza, ela se fundiu aqui com as vesículas COP2, COP1, COP2. COP1 tem as enzimas, o COP2 tem as moléculas que precisam ser processadas. Chegou aqui na região medial e na região trans, elas foram processadas e estão prontas. Desceu. Só que dentro dessa rede trans-Golgi inicial estão as moléculas que pela ação enzimática na região medial e na região trans elas foram preparadas, e também estão as enzimas. E essas enzimas elas não vão ser produzidas de novo, elas só precisam ser recicladas. Então elas saem em vesículas COP1 mais uma vez para se juntar às vesículas COP2 que estão saindo do retículo constantemente, que ele também está produzindo proteínas o tempo todo, certo? Beleza. Formou aqui esse aparelho de Golgi, saiu as vesículas prontinhas. Ele começa a ser endereçado, seja, é uma vesícula que vai para a membrana, eu vou botar lipídios na membrana, tá faltando. Ah, não, é um sinalizador específico, a gente está doente. Então a gente precisa expressar um determinado sinalizador que vai fazer com que as células do sistema imune venham para nós, vai atrair as células do sistema imune. Então ele só vai ser expresso quando o organismo necessitar. Então ele começa a ser expresso e vai ficando lá na membrana através de vesículas de exocitose que levam essa molécula. Ah, não, esse material aqui não é para a membrana plasmática, ele é para o lisossomo. As enzimas do lisossomo estão acabando, a gente precisa repor. Então leva essa vesícula aqui lá para o lisossomo, chega lá, se funde com o lisossomo, libera as enzimas que ele está precisando. Então tudo que vai atender às funções das outras organelas do organismo vão ser endereçadas através das vesículas que brotam do aparelho de Golgi. Ok? Vocês conseguiram compreender? Bora. É porque essa rede trans-Golgi ela é mais complicadinha mesmo. Mas se tiver alguma coisa específica, ou então se quiser que eu fale de novo, a gente tenta.
Então, a função da rede Transgolgi é classificar e empacotar os produtos. Oi. Só enzimas, que são as enzimas que atuam dentro do aparelho de Golgi fazendo o processamento das macromoléculas. São só enzimas, tá? Copy-1 é o nome da vesícula ou da enzima? Da proteína. A proteína que reveste a vesícula. Aí automaticamente se chama vesícula copy-1. Mas ela é vesícula copy-1 porque ela é revestida pela proteína copy-1. Dentro da vesícula revestida pela proteína copy-1 tem várias enzimas. As glicosiltransferases, aquelas são as principais que atuam no aparelho de Golgi. Então a função da rede Transgolgi é classificar e empacotar os produtos das pilhas de Golgi em vesículas secretoras e vesículas revestidas de clatrina. As vesículas secretoras transportam membranas e moléculas carregadas para a membrana plasmática e para a parede celular, no caso células vegetais, enquanto as vesículas revestidas por clatrina, produzidas pela rede Transgolgi, entregam moléculas solúveis e de membrana para corpos multivesiculares e vacúolos. As cisternas da rede Transgolgi surgem das cisternas Transgolgi por um processo de descamação, né? Vai formando as vesículas, então vai descamando, da cisterna que produz os compartimentos Transgolgi livres e independentes. Então aqui, ó, qual é a função dessas cisternas Transgolgi distantes, né, tardias? É justamente endereçar essas vesículas aqui corretamente. Então, beleza, foi produzido isso aqui. Essas duas aqui, elas vão para a membrana plasmática. Essa daqui vai para o vacúolo. Essas duas aqui vão para os lisossomos. Então, se eu quero enviar essas duas para a membrana, eu produzo, ele consegue reconhecer e consegue direcionar que essas duas vesículas que vão ser formadas sejam direcionadas para a membrana. Então, são vesículas secretoras, aquelas que são direcionadas à membrana. As que não são direcionadas à membrana, que são direcionadas a outras organelas, lisossomos, vacúolos, são revestidas por clatrina, que é uma proteína. Então, tudo que a gente está vendo tem uma proteína de revestimento que está relacionada a essa sinalização. Então, essa aqui que vai para o lisossomo, essas duas que vão para o vacúolo, vão estar revestidas por clatrina. E aí vai todo mundo encaminhado corretamente para o local. Quem é que vai arrastando essas vesículas para o local correto, quando não é direto para a membrana? O citoesqueleto, né? Então, ele vai se ligando a essas vesículas, ele vai controlando o tráfego para que chegue ao local correto. Ok? É dinâmico, né? Porque ele vai se formando e vai se destruindo, né? Vai formando e vai destruindo. Essa vesícula aqui que entrou, ela já formou o saco achatado, as enzimas recicláveis já vieram, formou o saco. Processou as proteínas que vieram do retículo endoplasmático, se elas já estão processadas, elas já podem ser endereçadas. Se só saísse vesícula, uma hora ia acabar a membrana do aparelho de Golgi, né? Então, como é que é reposta a membrana? É reposta pelas vesículas COP2 que estão saindo do retículo endoplasmático, certo? Da mesma forma, o retículo endoplasmático então está mandando vesícula direto, ele não está perdendo os lipídios de membrana? Aqui, ó, uma dessas vesículas vai retornar para repor os lipídios que estão sendo perdidos na membrana do retículo endoplasmático. A matriz de Golgi é uma estrutura fina, filamentosa e semelhante a uma gaiola que envolve completamente todas as cisternas de Golgi e da rede Transgolgi. E é composta por longas proteínas estruturais em espiral, daí o nome mais recente que é dado, que é de andaime de Golgi. Também parece impedir que as vesículas de reciclagem intercisternais do tipo COP1 escapem das imediações da pilha de Golgi. Ou seja, quando a COP1 está voltando com as enzimas reciclando, ela poderia, né, uma ou outra, acabar escapando e se perdendo. Então, esse andaime, essa matriz do Golgi que fica ali em volta, ele segura essas vesículas para que elas não escapem.
E aí ajuda a manter a integridade estrutural das pilhas de Golgi e das cisternas trans-Golgi. A análise da dinâmica da pilha de Golgi mostrou que as pilhas se movem de maneira pausada e contínua. As pilhas podem fazer uma pausa nos locais de exportação do retículo endoplasmático para pegar a carga e depois endereçar. Então, só para mostrar para vocês aqui, esse é o andaime que eu estou falando, essa matriz azul que está envolvendo todo o aparelho de Golgi, certo? Então, já foi comprovado que existe a capacidade da conexão do aparelho de Golgi com o citoesqueleto, os filamentos de actina e miosina do citoesqueleto. Então, por exemplo, ele precisa pegar as proteínas que estão sendo mandadas aqui pelo retículo endoplasmático revestidas de COP2. Então, há uma contração dos filamentos do citoesqueleto para aproximar o aparelho de Golgi de lá, e aí as vesículas vão entrar. E depois, se o endereçamento dessas vesículas de COP2 for, sei lá, só para a membrana, ela vai para uma posição, uma região específica da membrana. Esse citoesqueleto também pode fazer um processo de contração e relaxamento para pegar esse aparelho de Golgi e levar para próximo da região da membrana onde ele vai ter que entregar as vesículas secretoras, certo? Então existe esse controle, essa dinâmica dentro da própria célula para que se aproxime de regiões que necessitam mais e das regiões que estão produzindo e depois das regiões que vão ser endereçadas. Então é como se fosse uma pausa. Ele pausa no retículo para pegar as proteínas, processa e depois ele vai e sai dessa pausa para levar essas proteínas aonde elas são necessárias, ok? Então, gente, vamos dar uma pausa agora.